E aí meninas, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse cara que você tá saindo aí, que você tá ficando, que você tá namorando. E aí, ele é um homem ou ele é um moleque? Né? A gente pode começar essa conversa falando sobre responsabilidade. Esse cara que tá com você, ele consegue assumir as responsabilidades sobre os atos dele? Ou ele dá aquela migué, tipo o nosso presidente, né? Estamos aí em Brasil 2022, né? Um presidente que a culpa é do ministro da Economia, a culpa é do ministro da Educação, a culpa é da mídia, a culpa é da Globo, a culpa é do PT, todo mundo tem culpa, menos ele, né? Menos ele, ele nunca é culpado de nada. Ai, porque a mídia tá me perturbando, porque a mídia me persegue, porque eu não posso fazer nada, a mídia fica atrás de mim, o PT não sei o quê. Todo mundo é culpado, menos ele. O cara é incapaz de assumir a responsabilidade das coisas que ele faz, das coisas que ele fala. O cara não consegue. Então ele é incapaz de. Aí ele, um cara com mais de 50 anos, nós somos obrigadas, né, e obrigados a ver um cara com mais de 50 anos na internet, na televisão, falar que a culpa não é dele. Nada é culpa dele. Impressionante, né? Nada a culpa é dele. É como se ele fosse uma criança de 10 anos que não tem responsabilidade sobre nada que acontece. E aí nós temos, por exemplo, o caso do Robinho, né? O Robinho, um cara velho, barba na cara, casado, importante a gente falar isso, tá lá na Itália numa festinha com os parça dele e resolve estuprar uma mulher, né? E aí o que ele faz? A preocupação dele daquele áudio que vazou era ele não queria que a notícia chegasse ao Brasil. A preocupação dele era essa. Não era ele ter estuprado uma menina, era a notícia chegar ao Brasil. Aí a notícia chegou. E aí, qual foi a preocupação dele? Que todo mundo espera de um homem. Olha, eu fiz, eu assumo e assumo as consequências dos meus atos? Não. O que o Robinho faz? A culpa do que está acontecendo comigo é da mídia. A culpa é do movimento feminista. Porque foi o movimento feminista que foi lá estuprar a menina? Não, foi ele. Mas nem ele nem os amigos dele, um bando de barbudo, um bando de adulto, não consegue assumir a responsabilidade do que faz. Né? E aí a gente tem um monte, né? Nego do Borel, enfim, né? Caras velhos, homens que deveriam agir como homens e que agem como moleque, é o que mais a gente tem. Então se você tem aí, amigo, um cara que você engravidou e ele vazou, te largou, com certeza ele é moleque, né? Porque ele não precisa casar com você, mas ele precisa pagar pensão, ele precisa ser presente, ele precisa acompanhar a educação do seu filho, ele precisa acompanhar o crescimento dessa criança. Se ele não faz isso, ele já é um moleque, você não tem que ter dúvida, né? Agora vamos pro próximo ponto. Esse cara que tá com você, ele pensa no futuro? Como que é esse cara que tá com você? Cara, porque se você tá com um cara que gasta pra caramba, tipo, ele recebeu no dia 5, dia 10, ele já não tem mais dinheiro nenhum. Ele não tem responsabilidade com o dinheiro dele, ele sai gastando. Ele faz planos, ele gasta tudo na balada, sabe? Esse cara, ele tem planos com relação ao estudo. Ah, eu tô terminando tal curso, eu tô fazendo, já tô com planos para fazer um outro curso, ou eu vou fazer faculdade, ou eu vou fazer uma complementação, sabe? Isso é o cara, assim, fazer planos para o futuro. Seja com você ou não com você, mas um plano futuro para ele, né? Para o progresso dele, né? Com relação à saúde, ele se cuida, por exemplo, né? Se é um cara, por exemplo, que já tem um filho, se ele tem um filho com você, ele tem que pensar na saúde dele, porque ele é responsável pelaquela criança, né? Se ele fica, por exemplo, pulando de emprego em emprego, ele nunca tem aquela estabilidade, tipo, ele nunca ficou, tipo, 3 meses num emprego, sabe? Ele tá lá com 25, 30 anos, o cara não tem um emprego fixo, né? Claro que o cara pode fazer vários trabalhos picados, mas o cara tem que se empenhar para arrumar um emprego fixo, um salário maior para ele poder se sustentar, sustentar a família dele, sustentar o filho, né? Enfim, ele precisa ter planos, né? Ou ele simplesmente gasta com tudo na bebida, gasta com drogas, né? Como que é o olhar dele sobre planos para o futuro, né? Como que é isso? Como que você vê isso nesse cara, né? E você tem que analisar também se ele tem noção de respeito, né? Se ele respeita você, se ele respeita a individualidade dele, a sua individualidade, né? Se ele não passa dos limites, isso também é importante você analisar, né? E se ele também tem limites com relação, por exemplo, toda festa que você vai, em todas as festas ele fica bêbado. E aí ele pega o carro e ele dirige. E aí você nunca sabe se você vai chegar vivo em casa. Você nunca sabe se ele vai matar alguém no meio do caminho porque ele está dirigindo bêbado. Toda festa ele fica bêbado, né? Como se ele tivesse sempre assim desesperado para beber muito, para dançar muito, para curtir muito, né? E ele não tem noção de responsabilidade, né? E aí ele bebe e dirige, ou tipo, todo final de semana ele quer fazer uma festa, todo final de semana ele tá de festa em festa,
né? Ele não tem limite nas brincadeiras, ele é estúpido nas brincadeiras com você, com a família dele, com os amigos dele, tipo, fica aquela situação constrangedora, sabe? Tipo, ai, ele passou dos limites, mas aí você não fala, ninguém fala, né? E, por exemplo, ele tem controle emocional quando vocês estão no trânsito, ou ele arruma briga por qualquer motivo no trânsito. Ele arruma briga na balada, ele arruma briga numa loja, ele arruma briga no shopping, não tem controle emocional, entendeu? E ele grita, né? Muitas vezes ele grita no trânsito, ele grita com você, ele grita com a mãe, né? E, ou seja, ele não tem autocontrole, né? Como que ele trata as pessoas? Porque uma pessoa assim adulta, um homem, né, adulto, ele respeita as pessoas, né? Ele sabe que ele não pode gritar com as pessoas, né? Ele trata as pessoas com educação, né? Ele respeita a mãe, ele respeita você, ele respeita os filhos, né? Ele não fica gritando, ele sabe tratar as pessoas com educação, ele não arruma briga no cinema, ele não arruma briga na balada, né? Então, ele sabe conversar, né? E principalmente ele tem noção que o mundo não gira em torno dele. Então essa é a noção de respeito também, né? Então ele respeita o seu espaço, ele respeita o espaço dos amigos dele, ele sabe o momento de fazer uma brincadeira ou não, né? Então ele tem noção de que o mundo não gira em torno dele. Então se assim, o cara que tá com você, você ouvindo todas essas coisas que eu te falei, você não enxerga o cara que você tá, ou ao contrário, você enxerga o cara que você tá, que é o cara que bebe todo final de semana, é o cara que não tem planos, é o cara que não quer saber de estudar, é o cara que não quer saber de te valorizar, o cara não quer saber de economizar um dinheiro, por exemplo, para que vocês tenham uma vida mais legal, mudem de casa, comprem uma casa, troquem de carro. Cara, você não tá com um homem, você tá com um moleque.